Bom, observamos então que na definição de limite o valor da função f de x no ponto A, ele não importa, né? Porque quando a gente escreve, né, que o módulo de x menos a é maior do que zero e menor do que delta, significa que eu estou excluindo o caso x igual a A, né? Então essa informação aqui significa que eu estou excluindo o caso x igual a A. Então o valor da função no ponto não importa. Então pode ser que a função nem esteja definida naquele ponto, mas a gente pode fazer o limite, pode calcular o limite daquela função quando o x se aproxima daquele ponto. Tá? Então isso que é uma observação bem importante, porque quando a gente está calculando o limite, a função não precisa estar definida naquele ponto que a gente está calculando o limite. Tá? Bom, e aí então a gente tem a seguinte proposição que vai nos ajudar muito a calcular os limites, né, de funções através de suas propriedades. Tá? Então, se eu tenho A, M e N, três números reais, então o limite da função mx mais n, então isso aqui é uma função linear, né? É uma função linear, não, é uma função afim, né, de primeiro grau. Então é um coeficiente angular, coeficiente linear, né? E aí aqui a gente tem mx mais n, um polinômio de grau 1, né? E aí eu vou fazer o limite quando o x tende a A. Quando a gente tem um polinômio de grau 1 e o x tendendo a A, é só trocar, no lugar do x eu coloco A. Tá? Então é isso que o item A dessa proposição está falando. Se eu tenho uma função de primeiro grau, é só substituir o valor de x, né? Que esse é o valor do limite. Depois, no item B fala o seguinte: se o limite da f de x, quando o x tende a L, se o x tende a A é L1, e o limite da g, quando o x tende ao mesmo ponto A, é L2, então, como vai ficar o limite da soma? Vai ficar a soma dos limites. O limite da diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante vezes uma função, vezes a função. Essa constante ela não depende de x, então ela pula para fora, vai ficar o limite de f, que é L1. Então vai sair essa constante vezes L1. E o limite do produto é o produto dos limites. E o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o que está aqui embaixo seja diferente de zero. Tá bom? Então essas são as principais propriedades aí. Soma de subtração de função, produto por uma constante, produto entre duas funções e quociente entre duas funções.